Olá, tudo bem? Meu nome é Danilo Nogueira. Estamos aqui na primeira edição do BizApps Latam Summit e é um verdadeiro prazer tê-los aqui conosco. Nessa sessão, teremos como speaker o Douglas Romão, que é arquiteto sênior de soluções e MVP de BizApps e Office Apps and Services. Ele estará apresentando ferramentas modernas para a gestão de projetos, Project Operations e Project for the Web. É com você, Douglas, o palco é todo seu. Manda bala. Beleza. E aí, pessoal? Então, para quem está acompanhando ao vivo, boa noite. Para quem vai acompanhar depois aí, bom dia, boa tarde. Espero que vocês aproveitem. É uma sessão onde a gente vai trazer um pouco de conteúdo teórico, mas também prático. Eu quero falar sobre algumas tecnologias que estão em alta. Em alguns lugares aqui no Brasil ainda está começando. Mas eu quero discutir com vocês justamente porque é um foco da Microsoft. Então, é importante a gente estar à frente daquilo que está acontecendo, sabendo de tudo que está acontecendo e qual que é o foco principal da Microsoft em cima dessas ferramentas para a gente poder tomar alguma decisão em cima disso, né? Se a gente vai trabalhar com isso, se não vai e por aí vai. Então, eu vou passar alguns slides, depois eu vou fazer algumas demos para vocês, tá? Então, a gente vai falar sobre ferramentas modernas para gestão de projetos. A gente vai falar sobre o Dynamics Project Operations e o Project for the Web e qual que é a integração entre eles, para que serve, qual que é a integração dele com a Power Platform, que é um ponto muito importante, porque tem muita gente trabalhando com Power Platform. Eu sei que vocês estão acompanhando várias das palestras aí sobre Power Platform. Inclusive, eu tenho uma sessão sobre isso ainda essa semana. Então, vai ser legal para vocês pegarem, tá? Agradecer aos nossos patrocinadores aí, por estarem proporcionando esse primeiro evento, um evento muito legal, muito importante para a gente. Tá, então, obrigado pelos patrocinadores por estarem apoiando a gente nesse evento e por você que está assistindo aí, por poder participar. Espero que você compartilhe com outras pessoas, porque conteúdo é sempre muito bom. Legal? Bom, uma explicação rápida, como vocês já viram, então eu sou Douglas Romão, para quem não me conhece, eu sou arquiteto sênior na Fellowmind, que é uma empresa europeia. Eu foco na Fellowmind Dinamarca, que é a empresa que eu trabalho, a divisão que eu trabalho. Eu principalmente trabalho com desenvolvimento de soluções focadas na Power Platform para gestão de projetos, mas também trabalho com outros projetos nesse sentido. Então, eu tenho trabalhado bastante com essas ferramentas que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Eu sou MVP de Business Apps e Office Apps and Services, então meu foco é muito no mundo de Power Platform, principalmente Power Apps e Power Automate, mas também muito com SharePoint, muito com coisas ali relacionadas ao 365. Tá? Então tem meu QR Code aí, se vocês quiserem me adicionar lá no LinkedIn, qualquer rede social. Tem meu canal no YouTube que tem bastante conteúdo, tá meio, às vezes dá uma paradinha, mas por causa de tempo, mas tem bastante conteúdo lá. E eu tenho um podcast com o meu irmão, que também é MVP, o Renato, que a gente fala sobre melhores práticas de Power Platform. Então, se você quiser acompanhar lá, chama Romãoscast. Então, nesse QR Code vocês conseguem encontrar tudo isso aí. Legal? Bom, a agenda de hoje, a gente vai falar sobre as ferramentas modernas de gestão de projetos, e eu vou focar principalmente no Dynamics Project Operations, e eu vou falar qual que é a integração do Project for the Web dentro do Project Operations, tá? Então, a ideia é a gente passar por alguns slides aqui para vocês entenderem da onde que veio, para onde que vai, para que serve, o que é esse Dynamics Project Operations, qual que é a integração dele com o resto da família do Dynamics. E aí eu vou para a área prática, onde a gente vai discutir um pouquinho. Mas é bem importante para vocês, se vocês são pessoas de negócio, é importante vocês saberem, porque aqui a gente está tratando com muito mais do que só gestão de projetos. A gente vai falar sobre como a gestão de projetos está atrelada com outras áreas da organização. E também, se você é um desenvolvedor, eu vou falar um pouquinho sobre como que dá para a gente desenvolver coisas ali para dentro. E isso tem muita vaga, tem muito trabalho para ser feito, principalmente na Europa e na América do Norte. Bastante trabalho mesmo. A Austrália também está crescendo bastante nisso, então vaga de emprego para isso tem para caramba. Legal? Bom, então vamos lá. A minha ideia, eu vou passar alguns slides, alguns vão estar em inglês, porque eu estou usando a documentação padrão da Microsoft, mas eu vou explicando para vocês, tá? E eu vou deixar alguns links também dentro dos slides, para vocês poderem encontrar.
A Microsoft ela lançou no ano passado, mais ou menos, se eu não me engano, foi entre agosto e setembro, ela lançou o Dynamics Project Operations, Dynamics 365 Project Operations. E aqui, só para poder setar um pouquinho as expectativas de vocês, o Dynamics ele é uma ferramenta que a Microsoft já criou focada em aplicações de negócio. Então, o objetivo principal é realmente trabalhar com soluções voltadas para o negócio. Então, a família do Dynamics, mais para frente tem um slide que fala exatamente sobre isso. Mas a família do Dynamics, ela contém vários produtos. Ela tem produto para a área de vendas da empresa, para a área de marketing da empresa, para a área de logística da empresa, para a área de cadeia de suprimentos, para a área de projetos, que aí é o Dynamics Project Operations, e por aí vai. Então, a ideia da Microsoft é criar várias aplicações que a gente consiga integrar para poder entregar maior sucesso para a minha organização. Legal? Então, a ideia do Project Operations foi que a Microsoft ela começou a criar, já existia antes uma ferramenta, que é o que eu vou falar no próximo slide, mas já existia uma ferramenta para gerenciamento de projetos dentro do Dynamics, era bem fraquinha, assim, de uma forma geral, não era muito conhecida, e a Microsoft decidiu revolucionar ela e focar principalmente nos aspectos de como a gente integra a gestão de projetos com o restante da organização. Porque gerenciar um projeto, claro, ele é extremamente importante. Tem sido cada vez mais importante trabalhar com gestão de projetos. Vocês têm visto aí que a gente está... o gerenciamento de projetos é uma coisa que serve para qualquer área, para qualquer... Não é só para engenharia, não é só para construção, não é só para nada disso. Projeto pode ser qualquer coisa, qualquer sistema, qualquer campanha. Então, a gente tem gestão de projetos em tudo. Então, como que a gente pode integrar essa gestão de projetos, mas criando uma conexão desde o início do processo de vendas até a parte de faturamento, tá? Então, já tem uma documentação lá na Microsoft para vocês acessarem, mas o principal foco é como que a gente entrega projetos com sucesso e que eles sejam rentáveis, que eles deem retorno financeiro para as empresas e que aquilo gere informações, onde a gente pode controlar o que aconteceu no ciclo de vida inteiro do projeto, não só quando ele começou, mas quando ele foi pensado, lá quando foi elaborado, feito orçamento, até realmente a entrega final, tá? Então, para setar esse background que eu falei para vocês, antes a Microsoft tinha esse carinha aqui chamado PSA. Esse carinha aqui, Dynamics 365 Project Service Automation, PSA. O PSA era para gerenciar principalmente essa parte de vendas de projetos, e aí a gente fazia a gestão do projeto, e ele ficava lá dentro do Dynamics. Foi utilizado por algumas empresas, mas assim, não vingou de uma forma geral. A Microsoft já tinha, ou ainda tem, o Microsoft Project, que ele foi evoluindo. Antigamente era o Project Server, que tinha o Project Client na máquina. Depois ele evoluiu para o Project Online, que é o PWA, que é onde a gente consegue criar o Project Web App lá e gerenciar os projetos de uma forma unificada na web. E aí se criou o Project. E a Microsoft tinha um carinha chamado Dynamics 365 Finance, que ele vem da parte do AX, que é que é o RP da Microsoft. Então, o RP ali a gente vai comparando com SAP, com TOTUS, com Salesforce. Então, a ideia da Microsoft foi como que a gente pode unificar esses mundos e integrar esses mundos para criar uma coisa um pouco mais trabalhada. Então, a Microsoft começou a ver a necessidade de estruturar melhor isso aí, porque não estava legal. E aí, como que a gente pode estruturar isso de uma forma melhor, tá? Então, só para explicar para vocês por que é tão importante essa questão da gestão de projetos e ter uma ferramenta interessante, uma ferramenta integrada, uma ferramenta que tenha resultado, que traga resultado para sua empresa. Porque, basicamente, as empresas elas estão evoluindo e elas estão começando a se tornar cada vez mais centradas em projetos. Existe esse estudo que fala justamente sobre como a centralização, a forma como as empresas estão tratando os projetos, isso afeta a economia de uma forma geral. E as organizações, elas cada vez precisam responder a mudanças nos modelos de negócio e serviços. Então, precisa ser flexível. A gente precisa ter ferramentas que sejam mais flexíveis. A gente precisa ter cada vez mais modelos de trabalho que sejam flexíveis. Vocês estão vendo aí o boom que está sendo essa parte de ágil.
né? Então, a gente já tem vários frameworks para trabalhar diferentemente do que era antigamente, que a gente trabalhava em formato de waterfall, de cascata, mas a gente precisa trabalhar de formas flexíveis, porque tem empresas que ainda precisam trabalhar no formato de waterfall, e é totalmente natural, vão ter muitas empresas que precisam trabalhar nesse formato, mas ao mesmo tempo a gente precisa cada vez mais flexibilizar esse modelo, como que a nossa empresa trabalha, como que os projetos são gerenciados, como que o nosso processo ele trabalha, ele não pode ser mais engessado. A gente precisa trabalhar de forma rápida. E vocês viram aí pela pandemia o que aconteceu na mudança geral por conta da pandemia. Também é um ponto muito importante, porque a pandemia fez com que várias empresas tivessem que se transformar digitalmente da noite para o dia. E com isso, a gente precisa ter ferramentas que sejam flexíveis para poder se adaptar a esse cenário. A gente precisa também cada vez de mais automatizações ou automações para gerar resultado nos nossos negócios. Então, nossos processos de negócio, desde o início, desde lá quando começa a minha parte de vendas até o resultado final, ele precisa ser gerenciado, ele precisa ser organizado e automatizado cada vez mais para me trazer resultado mais rápido. Tá? Então, quanto mais a gente trabalha nisso, quanto melhor a gente trabalha com essas automações, mais a gente traz resultado para nossas empresas. E a gente tem mais insights, a gente gera mais dados e por aí vai. Então, quanto mais automação, melhor. E aí, vocês estão vendo aí na Power Platform que a gente tem uma série de cenários onde a gente pode trabalhar com essas automações. E uma outra coisa é como que a gente faz para que as pessoas, as equipes, independentes, principalmente independentes de onde elas estejam, como que elas de forma otimizada, elas trabalham em conjunto e de forma produtiva, de forma colaborativa, para poder garantir o sucesso de um projeto. Então, o sucesso de um projeto ele depende totalmente das pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Então, como que a gente garante que a gente está usando os melhores recursos? E aí, recursos que eu digo podem ser qualquer recurso que a gente use no projeto, seja uma pessoa ou seja um recurso não humano, né? E aí, como que a gente faz para que tudo isso seja otimizado para poder trabalhar da melhor forma e a gente consiga entregar o resultado melhor, tá? Então, esses formatos de trabalho e as empresas cada vez mais centradas em projetos, e aí, como eu falei, pode ser qualquer tipo de empresa. Pode ser uma empresa de engenharia que vai ter que construir coisas e ela precisa do projeto para poder acompanhar andamento e uma série de coisas, mas pode ser uma empresa de marketing que precisa lançar uma campanha, pode ser uma empresa de roupas que vai lançar uma nova grife, que ela precisa também gerenciar o projeto desse lançamento de grife, pode ser uma empresa de TI que vai gerenciar o projeto de desenvolvimento de algum sistema, enfim, a gente tem as empresas cada vez mais centradas em tecnologia e centradas em projetos, em gestão de projetos, porque a gente tem esses formatos mais ágeis de trabalho, tá? Antes era muito ligado à engenharia, principalmente porque tem-se esse, vamos dizer, preconceito com tenho que ter meu project ou uma planilha do Excel com aquele Gantt chart que a gente vai vendo todas as tarefas e tal. E existe isso ainda, mas existe cada vez mais formas diferentes de se trabalhar. Legal? Bom, a ideia é pensando em... A gente tinha os gerentes de projetos, os gerentes de recurso, os vendedores ou os account managers, as equipes de trabalho, a equipe financeira, a equipe de Customer Success, então o CX ali, que são tudo que é relacionado a cliente de uma forma geral, e a parte de negócio. E aí a gente via que o PSA, que era o Project Service Automation, era usado pelo Project Manager e o Resource Manager para poder trabalhar com essa parte de gestão de projetos. Aí a gente tinha o PPM também, que começou a ser uma ferramenta que é o Project, de uma forma geral, para poder gerenciar os projetos. A gente tinha um BI para poder tentar achar essas informações. Então, o gerente de projeto, ele acabava tendo um monte de ferramenta, ele começava a gerenciar no próprio Excel dele, ele não tinha muita informação para poder fazer esse handoff com a parte de vendas. Ele trabalhava de forma redundante, fazia várias vezes o mesmo trabalho, então a gente tinha muito problema, a gente tinha esses silos entre as áreas. O Resource Manager, ele não tinha visibilidade de como que estão os projetos e como estão os recursos para eu poder atribuir os melhores recursos para aqueles projetos, como está o custo desses recursos para aquele projeto, para ver se eu posso otimizar algum projeto e trazer maior resultado ou não. Então, ó, a gente já tem um silo aqui que é um problema. A gente tinha o silo dos times, das equipes, que
não tinha um alinhamento tão bom com os Project Managers, nem com os Systems Managers, para poder garantir que eles sabiam exatamente o que aquele projeto tinha que ser feito e trabalhar de forma alinhada com aquele trabalho que está sendo esperado. Então, como que eu faço para que a minha equipe ela não se frustre ao não conseguir trabalhar com aquilo que foi pensado inicialmente, ou aquilo que foi desenhado inicialmente? Então, isso era um outro silo que acontecia muito esse problema, e talvez vocês vejam isso aí acontecendo muito ainda, né? Eu estou falando como se fosse no passado, mas isso acontece em muitos lugares ainda. E vai acontecer por um bom tempo até as empresas se adequarem da forma correta. Os account managers, que eles ficavam só lá na área do CRM deles, que é onde faz toda a parte de vendas e gestão de clientes, né? Que eles não necessariamente tinham uma cotação, uma estimativa, uma proposta acurada, com as informações acuradas para poder mandar para o cliente. Então, ele meio que faz uma estimativa, pede uma estimativa mais ou menos para a equipe técnica, e aí ele vende sonho, que é uma brincadeira que a gente faz, né? Que o pessoal da área de TI gosta muito da área de vendas porque a galera vende sonho e daí eu não consigo entregar porque o que foi vendido não faz sentido para aquilo que vai ser entregue. Então não tem visibilidade também de como que tá as entregas desse projeto para ele poder manter uma comunicação com o cliente, ou seja, o account manager ele não é só responsável por vender, né? Ele é responsável por manter aquela conta, manter aquele cliente. Então como que eu faço para não deixar com que esse cara perca a informação? E a área financeira é onde a gente não tinha informação certa sobre se eu tenho budget ou não para aquele projeto, quanto que eu estou rendendo, se aquele meu projeto está sendo rentável ou não, se eu estou tendo prejuízo, se eu estou tendo lucro e o que eu posso otimizar nesses pontos. Então, essas áreas todas, elas trabalhavam de forma para tirar totalmente a possibilidade de sucesso num projeto. Então, cada vez mais sistemas separados e pessoas separadas faz com que os sistemas eles sejam cada vez mais inúteis. Tá? A gente tem um monte de sistema aqui que não serve para nada. E isso aqui é a grande maioria das empresas trabalha exatamente dessa forma hoje. Tá? Então, por isso que é tão importante a gente saber desse recurso, porque talvez essa seja a realidade da sua empresa. E aí, como que você pode colaborar para que esse mundo melhore? E aí, então, com o Dynamics Project Operations, integrado com toda a ferramenta da Microsoft e do Dynamics, né, com a família Dynamics, a ideia é que a gente crie uma centralização disso. Então, a gente faz com que a área de negócio trabalhe toda em volta de uma ferramenta ou de uma plataforma e essa plataforma esteja integrada com outras plataformas para garantir que todas as informações elas são compartilhadas. Todos esses silos eles são quebrados e criado uma coisa só. Então, os gerentes do projeto, como que a gente faz para acelerar as entregas desse projeto? Porque ele tem mais visibilidade, ele consegue saber o andamento desses projetos, ele consegue acompanhar o portfólio de projetos dele, ele consegue organizar essas informações, saber estimativas, saber cotações, discutir com os resource managers como que estão os recursos para poder adaptar um recurso ou outro. Enfim, ele tem mais visibilidade. Os gerentes de recursos, que são as pessoas que vão realmente organizar esses recursos, as pessoas, né? Não só pessoas, mas pode ser pessoa, máquina, qualquer coisa que seja um recurso dentro dos projetos. E aí, como que eu otimizo a utilização desses recursos? Como que eu faço com que esses recursos sejam melhor utilizados? Eu sei que o Douglas ele é especialista em determinada tecnologia e eu estou vendo que um projeto ele está com risco alto de atraso porque existe um leque de conhecimento lá sendo desperdiçado, uma informação lá que não, a equipe lá não está tão preparada para trabalhar, e como que eu posso otimizar usando esse recurso, usando o Douglas algumas horas num determinado projeto para poder garantir a entrega melhor, garantir o sucesso daquele meu projeto, garantir a felicidade do meu cliente, enfim. Então, como que os gerentes de recursos eles conseguem enxergar melhor e otimizar a utilização dos recursos dentro da empresa? O account manager, como que ele consegue vender mais contratos, vencer mais contratos? Por quê? Porque ele vai ter informação para poder discutir, ele vai ter a informação mais correta, ele não vai ter que ficar vendendo uma coisa que ele não tem certeza do que está acontecendo, e ele vai saber tudo o que está acontecendo, qual que é o andamento dos projetos, se aquilo está sendo legal, se não está, e por aí vai. E aí, a partir disso, ele conseguir trabalhar melhor os clientes. E de forma proativa, em vez de ele ficar esperando saber o que está acontecendo, ele vai proativamente acompanhar tudo que está acontecendo ali. Essa parte de Partner Manager,
E, na verdade, esses três aqui são muito relacionados à parte de parte financeira e de negócio de uma forma geral, mas como que eu consigo organizar toda a parte de invoice, toda a parte de faturamento daquele meu projeto, para garantir que tudo está sendo dentro do planejado e como que eu tenho uma visibilidade financeira melhor dos meus projetos para poder saber quanto que eu tenho para receber no futuro. Dependendo dos atrasos do meu projeto, qual que é o impacto que vai ter na minha parte financeira, enfim. E aí a ideia é que a gente tenha maior visibilidade e consiga trabalhar melhor essa parte de excelência de resultados, acompanhamento daquilo que foi entregue, a parte financeira para saber se está dando tudo certo. E como que eu faço para que a equipe também consiga, de forma fácil, colaborar internamente, eles consigam trabalhar de forma conjunta para poder entregar um resultado melhor e também consiga, de forma bem simples, apontar aquilo que está sendo trabalhado. Eu consigo falar quantas horas eu gastei, eu consigo falar quantas despesas eu tive, ou quais despesas eu tive dentro do meu projeto e por aí vai. Tá? Então, a ideia é que a gente faça de uma forma centralizada no projeto, focada no projeto, tudo isso, e faça com que as pessoas trabalhem em conjunto. Tá legal? Então, o Project Operations, o foco é para, como ele está falando aqui, empoderar essas organizações que são centradas em projetos com as capacidades corretas, né, as capacidades certas ali, para a gente poder entregar o sucesso. Então, desde lá da prospecção até a gente receber o valor do projeto, ou todos os valores do projeto, o Project Operations ele vai cuidar. E ele não vai cuidar sozinho. Ele pode cuidar sozinho, mas ele também pode estar conectado com todas as ferramentas da família Dynamics que vão trabalhar nessa parte. Então, aqui não existe duplicação de informação, tá? Então, daqui a pouco vocês vão ver, vocês vão falar, pô, mas a parte de CRM eu já tenho o Dynamics CRM, que vocês viram aí que hoje mesmo teve um monte de palestra sobre isso, no evento sobre a parte de marketing, a parte de vendas. Então, o Dynamics Customer Engagement, que é essa parte de vendas, está lá dentro. O Dynamics Marketing, que cuida da parte de prospecção. Aqui a gente não está dando replace, a gente não está tirando as capacidades daquela ferramenta para colocar essas. Não, elas são integradas, tá? Então, desde a venda ali do meu projeto, então a gente está falando de organizações que trabalham focadas em projetos, tá? Desde a venda do meu projeto, planejamento, organização de recursos, a equipe trabalhando, a equipe apontando, a gente gerando a parte de faturamento desse projeto e aí a gente trabalhando com a parte de business intelligence para poder tirar resultado, tirar informação em cima disso. Vocês viram aí também que teve uma palestra hoje, se não assistiram, assistam depois, do Caio e do Igor falando sobre, que são os dos patrocinadores, falando exatamente sobre o quão importante essas informações, os dados, eles são importantes para a organização para gerar resultado. Então, como que a gente faz para que todas essas informações que a gente está falando, desde lá da venda do projeto, prospecção, eu ir no cliente, fazer uma cotação, fazer uma estimativa daquele meu projeto, criar um plano para aquele projeto, depois que eu criar aquele plano, eu organizar quem são as pessoas que vão trabalhar oficialmente naquele projeto, depois eu fazer com que essas pessoas saibam exatamente aquilo que elas precisam fazer, quando e por quê, depois eu vou fazer com que essas pessoas elas consigam apontar aquilo que elas gastaram nesses projetos. Então, isso aqui também gera uma informação extremamente importante, que é, tá, eu estimei corretamente? Será que eu estimei 10 horas para fazer uma determinada ação, uma determinada atividade, seja um sistema, seja cavar um buraco, enfim, o que for. Será que eu apontei, na hora que eu apontei, eu posso fazer uma comparação, será que eu estimei da forma correta? Será que eu superestimei? Será que eu subestimei? Não sei. Isso é tudo informação que a gente precisa gerar. E a gente também tem essa parte de faturamento, que é muito importante. Terminei meu projeto, preciso faturar aquelas horas, preciso faturar aquela entrega, preciso faturar aquelas despesas. Como que eu faço isso? E isso ser de uma forma integrada. E aí a gente tem, no final, a parte de Business Intelligence, que é, na verdade, só para entender ou para ler essas informações todas que estão sendo geradas e dar resultado para mim, dar informação para mim. O que eu posso fazer para otimizar, o que eu posso fazer para melhorar, onde que está ruim, onde que está bom, e a gente conseguir informação a partir disso, tá? A gente já está chegando na demo, tá? A ideia é, então, que dentro do Dynamics 365 Project Operations, a gente tenha a parte de gerenciamento de acordos que a gente está falando aqui, né? Que são toda a parte de a gente ter contratos,
a gente poder ter um lead, que é quando um cliente ele vem, um potencial, ele vira um lead para a gente dentro da ferramenta, a gente negocia, a gente cria um contrato para esse lead, a gente pode criar limites ou configurações para esse contrato, então eu posso ter, antes, para dar um panorama para vocês de como era, se eu tivesse que ter um projeto onde eu tenho que faturar de forma fechada um valor de um projeto, mas ao mesmo tempo eu tenho despesas, então eu vou dar um exemplo prático para vocês. Uma empresa de construção de casas. Então, uma empresa de construção de casas, geralmente, qual que é o formato que ela pode trabalhar? Tem vários formatos, mas qual que é o formato ou cenário tradicional? Se você contratar uma empresa dessa, ela vai trabalhar, ela vai perguntar para você o que você quer. Eu tenho um terreno X, eu quero construir uma casa assim, assim, assado, eu quero esses acabamentos, mas acabamentos, então, a pintura, piso e tudo que vai dentro da casa e até a parte de decoração, ela é um trabalho meio que por demanda, porque não tem como você decidir tudo antes. Mas o projeto da casa, a construção, levantar as paredes, passar reboco, colocar telhado, colocar portão, essas coisas gerais, eu posso fazer um projeto fechado. Então tem um projeto que eu já trabalhei, que é exatamente isso. É uma empresa de construção de casas, e ela tem 2 cenários de faturamento. Eu tenho um faturamento que é, eu vendi a casa, a construção da casa custa 100 mil. Mas depois que eu construir a casa, eu vou colocar os acabamentos. Eu vou colocar um vaso, eu vou colocar pia, eu vou colocar uma pedra, eu vou colocar um elemento de decoração, eu vou colocar vidro. Enfim, e tem coisas disso que vão ser escolhidas pelo cliente depois, ou durante o processo do projeto. Então, a ideia é que antes, ou numa forma geral, eu teria que criar 2 projetos. Um projeto que é a entrega total e um projeto que é essa parte de despesas que são sazonais ali, que são adicionais do projeto. E aí, a ideia aqui dentro do Project Operations é que a gente tem um projeto com dois tipos de contratos. Eu tenho um contrato que vai me faturar de forma fixa, fechada, e um contrato onde eu vou faturar com base em demanda. Ah, ele pediu mais coisas, ele pediu para fazer tal coisa no jardim, e aí a gente vai colocar mais horas de um jardineiro para poder fazer um trabalho melhor no jardim dele, enfim. E aí eu vou faturando de forma incremental ali naquele projeto. Então a ideia é que a gente comece a gerenciar esses contratos para a gente ter uma visualização única daquilo. O que está acontecendo naquele meu projeto? Meu projeto é entregar a casa para o cara, desde o início até o final, com decoração, sem decoração. Durante o projeto ele vai decidindo, mas o projeto em si é entregar uma casa feita, pronta, com todos os detalhes daquilo que o cliente pediu. Então, como que eu gerencio isso de uma forma que as pessoas dentro daquele projeto consigam enxergar isso de uma forma legal? Então, a gente tem vários cenários de atuação para gerar uma integração, tá? Então, toda essa parte de gerenciamento do contrato, levantamento de informação, venda, cotação, manda a cotação para o cliente responde, a gente revisa essa cotação, adiciona preço, estima de novo, e toda essa parte burocrática da venda do projeto é controlado por ali, dentro desse deal management. No Project Planning é onde a gente vai organizar nosso projeto. A gente tem a parte de cronograma desse meu projeto. Eu crio um cronograma ali dentro, eu crio toda uma estrutura de cronograma, o que eu preciso fazer, quando, onde, quem, quanto tempo eu tenho para fazer aquela entrega, começa quando, termina quando, uma visualização de Gantt para isso. Agora eu já tenho possibilidade de Kanban, então eu tenho a possibilidade de vocês, igual vocês têm no Planner, bem visualmente é igual, sim, foi tirado do Planner, essa estrutura de você poder arrastar os cardzinhos e tudo mais. Eu tenho essa parte de estimativas, porque como eu estou planejando o meu projeto, eu consigo fazer toda a estimativa do meu projeto lá dentro. Então não é só entregar, não é só fazer um cronograma, é eu fazer uma estimativa acertada daquilo que está sendo feito. Para eu falar, olha, eu estimei X para fazer a parede tal do quarto. E aí eu consigo depois acompanhar essa informação. Ali na área de Resource Management é onde a gente organiza toda essa parte de skills. Quem são as pessoas e quais são os perfis de cada pessoa dentro da minha organização e como que elas vão trabalhar nas entregas dos meus projetos. Então, como que a gente vai garantir que aquilo que a gente está escolhendo as melhores pessoas para fazer as atividades que a gente tem dentro do projeto?
Então, eu posso solicitar recurso. Eu falo que eu preciso de um pedreiro para poder levantar as paredes da casa que eu estou vendendo no período de tal a tal. E aí, o meu gerente de recursos ele vai ficar legal. Tem uma requisição aqui, ainda não fechou, mas está ali esperando por uma aprovação. Aprovou, eu fecho a pessoa, eu faço esse booking da pessoa, ou seja, eu já marco na agenda dela que ela precisa fazer aquele trabalho, e aí está organizado. Eu consigo acompanhar onde que está cada pessoa trabalhando no quê. Eu tenho essa parte de timesheet, que é a parte onde eu consigo organizar essa entrada de horas, ou essa entrada de apontamento que eu tenho de trabalho, né? Então, eu vou falando para a minha equipe, olha, aponte nas tarefas que você está fazendo, se elas já acabaram, quantas horas você gastou, quantas horas você não gastou, e por aí vai. Então, como que você trabalha essa parte de entrada de informações? Como que eu entro com informações para poder preencher esse timesheet e aí ter uma aprovação, ter um acompanhamento daquilo que foi gasto, seja em tempo ou seja em despesas, despesa de viagem, despesa de alimentação, enfim. Eu também tenho isso dentro da própria plataforma para poder organizar. Então, eu consigo organizar custos dos meus projetos, preços dos meus projetos, quanto que está atualmente, se está gastando mais do que devia, se não está, qual que é o avanço disso, quais são os valores que a gente negociou com o meu cliente, seja para vender e também, se eu quiser, de repente, ter eu subcontratar, né, ou terceirizar uma determinada demanda, como que eu consigo marcar essas pessoas e como que eu consigo acompanhar para ver se eu vendi por 100, mas me cobraram 90 para fazer, estou ganhando 10, está valendo a pena, não está. Isso tudo é organizado pela ferramenta. E aí toda essa parte de invoicing, que é a parte de faturamento em si. Eu consigo acompanhar faturamentos que são periódicos, eu consigo gerenciar esses faturamentos de forma integrada. Então as pessoas geraram os trabalhos, os avanços dos trabalhos, então os trabalhos foram sendo feitos, as entregas foram sendo feitas, e aquilo ali gera para mim a possibilidade de eu fazer um faturamento. E aí eu acompanho toda a parte financeira daquele meu projeto. Vejo se quanto de lucro realmente está dando aquele projeto, se os meus custos estão sendo maiores ou não, e por aí vai. E aí eu começo a acompanhar toda a parte financeira do meu projeto, tá? Agora, a gente vai ver uma coisa muito importante, porque eu falei para vocês que a gente está conversando sobre duas ferramentas, o Project Operations e o Project for the Web. E aí o primeiro ponto que eu quero mencionar para vocês é que o Dynamics Project Operations é da família Dynamics, mas o Project for the Web não necessariamente. Então, o Project for the Web ele está dentro do Dynamics Project Operations, se a gente for falar em termos de funcionalidades. Mas dá para vocês usarem o Project for the Web sem ter o Dynamics 365 Project Operations. Isso é muito legal em termos de licenciamento, porque o Project Operations é bem caro, até pelo tanto de recurso. Olha o tanto de recurso que eles têm aí. Parte de vendas, então as vendas dos projetos, tudo que é de vendas dos projetos, tudo que é de planejamento dos projetos, tudo que é de planejamento ou gerenciamento de recursos, tudo que é a parte de tempo, despesas e tudo mais, toda a parte financeira aqui de custos, precificação, a parte de faturamento e a parte financeira. Todos esses são recursos que estão ali dentro do Project Operations. E o Project for the Web, ele pega algumas dessas funcionalidades por padrão. Então, eu preferi falar primeiro do Project Operations, porque agora, na hora que a gente for falar do Project for the Web, vai ser muito mais fácil vocês entenderem aquilo que faz parte do Project for the Web e aquilo que faz parte do Project Operations, tá? Então, esse slide aqui, ele fala exatamente aquilo que está incluso no Project for the Web e o restante é tudo Dynamics Project Operations, tá? Então, dentro do Project for the Web, vocês têm tudo que é para gerenciamento de projetos e gerenciamento de recursos, mas com 2 recursos de cada um ali ainda não disponíveis dentro do Project for the Web. Então, no Project for the Web, para que serve o Project for the Web? Ele é a evolução do Project Online. Então, se você estava acostumado com o Project Online, e aí eu falo evolução porque a Microsoft ela está, de alguma forma, falando que o Project Online ele não vai ser tão atualizado no futuro. O Project for the Web ele é feito em cima da Power Platform, assim como o Project Operations. Então, se vocês forem personalizar, vocês podem usar Canvas Apps, vocês podem usar o Model Driven Apps do Power Apps. Quero fazer fluxo, Power Automate. Quero gerar gráfico, Power BI. Quero conectar meus bots, Power Virtual Agents. Tudo conectado, porque a gente está dentro da mesma plataforma.
tá? Então, a gente tem toda a parte de planejamento de projetos dentro do Project for the Web para controlar esse Work Breakdown Structure, que é a estrutura, a hierarquia das minhas atividades. Eu tenho esse Gantt interativo, eu consigo trabalhar com Kanban, eu consigo trabalhar com várias pessoas organizando esses projetos, eu consigo criar dependência entre as atividades, eu consigo fazer uma integração com o Microsoft Teams para que toda a minha gestão de projetos, os documentos, as conversas, fique dentro do Teams. Isso no Project for the Web. E aí, quando eu coloco dentro do Project Operations, a gente tem mais coisas. Eu tenho essa organização de forecasts de materiais e inventário de projetos de pessoas, tá? E eu também tenho essa integração com a parte de procurement. No Project for the Web, a parte de gerenciamento de recursos também já é muito boa. E gerenciamento de recursos é uma coisa interessante, porque tem muita gente que fala que gerenciamento de recursos é muito focado em, talvez, desenvolvimento de software, porque daí eu escolho que eu preciso de um desenvolvedor sênior, .NET, sei lá o quê. Mas, na verdade, gerenciamento de recursos pode servir para qualquer empresa, para qualquer área. Eu posso gerenciar se a minha equipe de vendas está boa. E no que ela está alocada? Eu posso gerenciar se a minha equipe da área financeira está bem alocada nas demandas que eu tenho dentro da área financeira. Então, essa parte de gerenciamento de recursos, ela pode ser aplicada independente se é um projeto ou não. Então, eu poderia ter a área de gerenciamento de recursos dentro da minha ferramenta, sem necessariamente ter a área de gerenciamento de projetos. Eu não preciso ter um projeto necessariamente, eu posso gerenciar só os recursos. Então, isso é o legal dessas ferramentas. Você pode aplicar módulos, e aí esses módulos eles vão ficar disponíveis para você usar dentro da sua organização. Então, ali você consegue gerenciar os perfis e tudo mais, e aí, adicionalmente, no Project Operations que a gente tem essa reconciliação dos agendamentos com aquilo que foi planejado. Então, o que acontece? Para explicar para vocês. Geralmente, nessa área aqui, é onde eu planejo. Nessa área que eu estou com o WBS aqui. É onde eu planejo. Deixa eu apontar aqui. Na área da WBS é onde a gente planeja qual que é o projeto. Eu planejo as atividades e talvez eu até planeje quais são os recursos. Eu quero que, para levantar a parede, eu preciso de um pedreiro, mas eu não falei qual pedreiro. Eu não falei se é o Douglas, se é o Joãozinho, a Mariazinha, que vai fazer aquela parede. Mas eu tenho lá, dentro da minha estrutura de projeto, que eu tenho que fazer uma parede, eu tenho que levantar as paredes do quarto. Na hora que eu vou lá para a parte de recursos, eu solicito isso. Eu falo que para aquelas paredes que eu preciso fazer, eu preciso de uma pessoa, de um recurso, de segunda a sexta, nas próximas 2 semanas. E eu faço essa solicitação, eu solicito esse recurso. E aí o gerente de recursos, a pessoa que vai estar organizando ali todas as pessoas dentro da empresa e onde que elas estão e tudo mais, ela vai olhar e vai falar, legal, eu quero usar, posso usar então o Douglas porque ele está disponível para esse projeto. Quando a gente tem esse reconciliations aqui do Project Operations, ele é um formato onde, se acontecer qualquer mudança, seja na parte de gerenciamento de recursos, seja na parte de estrutura do projeto, plano de projeto, a gente garanta que as duas coisas estão conectadas, porque por padrão elas não são conectadas. Eu solicito pessoas para uma tarefa, e aí alguém vai lá e aprova, e fala, o Douglas está disponível para essa tarefa, tá? Então, a ideia é que a gente tenha mais recursos. Então, o Project for the Web ele compete essas atividades aqui. Então, se você só precisa de gerenciamento de projetos, não precisa integrar com a parte de vendas, não preciso acompanhar a parte de timesheet, não preciso de precificação do meu projeto, faturamento, financeiro, não preciso de nada disso, porque eu já tenho outras ferramentas, Douglas. Eu já tenho SAP para controlar isso aí, já tenho Clockify ou qualquer outra ferramenta de Timelog ou qualquer outra dessas ferramentas de gerenciamento de apontamento de horas. Minha parte de vendas fica no Salesforce. Legal, uso o Project for the Web. Integra o Project for the Web com essas ferramentas através do Power Automate, por exemplo. E boa. Ah, não, Douglas, eu queria ter uma ferramenta só com tudo. Aí não, aí a gente pode usar o Project Operations para isso, tá? Então, essa é a arquitetura para vocês entenderem daquilo que aconteceu, tá? Então, a gente tem ferramentas de gestão de projetos aqui, Project Home, Roadmap, o Project Online, que foi convertido em Project for the Web, ou evoluiu para o Project for the Web. Aqui a gente tem o CDS, ou o Dataverse, que vocês estão vendo falar, porque mudou o nome, né? Então, dentro do Dataverse, a gente tem toda a estrutura de dados, então, Power Platform aqui, tá?
Dataverse. A gente tem a parte do Financial, que é a parte do Dynamics 365 Finance and Operations, que é onde a gente pode integrar com a parte financeira. E a gente tem o resto do Dynamics, porque o Dynamics tem a parte de marketing, a parte de vendas, a parte de cuidados em geral, a parte de cadeia de suprimentos, a parte de field services, tudo isso está integrado. Tá? Então, de um lado, a gente tem as ferramentas de projetos, do outro lado, a gente tem as ferramentas corporativas e como que a gente integra elas todas num balaio só. Tá? Essa que é a ideia. Então, ele faz parte dessa estrutura da Power Platform. A gente tem o Project Operations no centro, trabalhando como uma ferramenta ali dentro do Dynamics 365. Então, Dynamics 365 a gente tem cadeia de suprimentos, recursos humanos, a parte de field services, marketing, a parte financeira, finance operations, a gente tem os sales, a gente tem todos esses módulos. Na Power Platform, a gente tem o Power Automate, o Power Apps, o Power BI, o Power Virtual Agents. No 365, a gente tem o próprio Project em si, que é o Project for the Web. A gente tem o Teams para poder integrar essa parte colaborativa. Então, no geral, a gente está falando de integração entre todas essas ferramentas. Tá? E aí, essa parte de partners, que é onde a gente consegue fazer integrações e aplicações. Vocês podem desenvolver aplicações para essas plataformas aqui e trabalhar de uma forma centralizada. Então, a gente consegue fazer com que todas as ferramentas trabalhem e organizem de uma forma só. Tá? Então, rapidinho passando aqui, só para vocês verem os perfis, o que cada perfil dentro da empresa poderia fazer dentro da ferramenta e em qual ferramenta. E aqui eu estou falando de Project for the Web, eu estou falando do Dynamics CE, que é a parte de Customer Engagement, e a parte, ou Project Operations junto, né? E a parte do F&O, que é o Finance and Operations. E aí, olha para vocês verem, os gerentes de conta, eles organizam uma oportunidade, eles fazem uma proposta, eles estimam essa oportunidade, organizam a parte financeira disso, negocia, ganha a oportunidade. O gerente do projeto, ele é responsável por criar o projeto, ele cria o plano desse projeto, ele faz a estimativa de custo, ele cria uma baseline ali para poder organizar uma linha de base, para poder ir acompanhando a evolução. Aí lá no CI ele faz a finalização dessa estimativa de financeira, cria as solicitações de recurso, solicita os recursos, aprova a parte de timesheet das pessoas da equipe. A equipe, o Resource Manager, ele vai organizar essas requisições que foram feitas aqui, ó, pelo Project Manager, porque o Project Manager vai solicitar e vai falar, eu queria um recurso A, um pedreiro para fazer a minha parede do quarto. E o Resource Manager ele vai conseguir revisar isso aí, ele vai organizar a equipe do projeto, ele vai revisar as alocações das pessoas, de repente uma pessoa terminou uma coisa antes do tempo, ou ela ficou doente, como que eu posso organizar melhor o schedule da minha empresa? Ele entende a utilização desses recursos. O membro da equipe ele vai logar tempo, ele vai marcar o tempo que ele trabalhou, ele vai marcar as despesas que ele teve. Essas despesas podem ser tanto no Dynamics Project Operations quanto no F&O. Ele reporta isso, ele manda isso para o Project Manager para ele aprovar, porque ele vai aprovar. Então, eu mando lá que eu gastei tantas horas. O gerente do projeto ele tem que aprovar. E a parte financeira, de uma forma geral, ele é quem faz as invoices, ele é quem faz os faturamentos. Ele organiza para poder saber se os projetos estão sendo rentáveis ou não, quais são as transações que estão acontecendo ali dentro desse projeto e faz o faturamento. Então, a gente tem todos esses perfis, tudo trabalhando numa ferramenta só, numa organização só, mostrando aqui o fluxo de trabalho dessas pessoas, que são trabalhos tradicionais, tá? Independente do tipo de empresa, que é agnóstico em termos de tipo de empresa, mas a gente trabalhando de uma forma geral, organizando todos dentro de uma ferramenta, trabalhando integrados. Legal? Então agora eu vou fazer algumas demos, eu trouxe algumas demos aqui já para mostrar para vocês de como que a gente trabalha dentro do Dynamics do Project Operations. Então, essa é a carinha do Project Operations. Ela tem uma estrutura bem visual com o Dynamics. Eu posso, na área de vendas aqui, eu posso criar toda essa parte de lista de preços. Então, eu consigo, para cada tipo de perfil, a gente tem diferentes precificações. Eu posso organizar essas precificações, se essas precificações vão ser por hora, se elas vão ser de forma fechada por pacote. E eu posso ter essas listas de preços e organizar essas listas de preços dentro das oportunidades.
Então, eu posso criar oportunidades. Essas oportunidades aqui, por mais que vocês estão usando o Project Operations, a gente está conectado com a parte de vendas do Dynamics. Então, eu posso criar uma oportunidade, eu posso organizar informações, todos esses campos eles são personalizáveis. Então, a gente pode organizar quem que vai ser o cliente, quem que vai ser o gerente de contas, quem que é o contato daquilo, qual que é a moeda que a gente está selecionando. Ó. Então, eu seleciono qual que é a conta, qual que é aquele cliente que está trabalhando naquele projeto, se vai ser em dólar, se vai ser em real e por aí vai. Probabilidade de fechamento, quanto que o cliente tem de budget. A gente vai organizando essas informações, se ele está querendo comprar isso agora, mais para frente. Isso tudo já é padrão da parte de vendas do Dynamics. Então, a gente está trabalhando de uma forma com que a minha gestão de projetos ela vai começar lá na área de vendas. E aí eu posso fazer com que, para um projeto, eu selecione pessoas para poder falar quem que é aquele meu time de vendas, quem que são os meus clientes, e eu vou organizando isso tudo dentro da plataforma. De uma forma geral, quando eu tenho uma oportunidade, eu posso criar cotações, eu posso criar essas linhas de oportunidade, e para cada oportunidade eu crio uma cotação para poder organizar toda a parte de estimativa. Então é onde eu crio essa cotação, organizo para que eu consiga dar uma estimativa correta para o meu cliente. Então, para cada estimativa, isso vai criando uma cadeia de informações. Vocês vão ver que está tudo relacionado. Eu consigo falar até quando que eu preciso integrar essa cotação. Então, se vocês estão trabalhando com a parte financeira e com a parte de concorrências, né, a gente pode trabalhar aqui. Ele já vai dar um monte de informações para a gente, com base naquilo que a gente vai preenchendo de informações, ele vai dar um monte de informação para a gente se aquilo está sendo rentável, se não está. Com base na minha precificação, com base na minha lista de preços, com base no acordo que eu fiz com aquele cliente, se aquilo ali está sendo rentável, se não está. Esse tipo de dado a própria Microsoft está dando para a gente. A gente pode criar Power BI em cima disso, mas ele já vai dando. Ó. Então a gente tem uma lista ali de precificações, já está organizando e ele vai dar uma análise para a gente. Por enquanto a análise está tudo zero, porque a gente não tem ainda nada dentro do meu projeto, tá? A partir do momento que eu tenho uma cotação, eu posso ir criando linhas de cotação. O que são essas linhas de cotação? São informações onde a gente vai falando se são aqueles contratos, aquela estrutura que eu falei para vocês. Um cenário onde eu tenha um projeto que vai incluir tempo e materiais, ou tempo que são pessoas, né, são horas, ou se vai ser um preço fixo. Se eu vou cobrar essa parte de preço fixo, ou se eu vou trabalhar com essa parte de horas. Se eu vou colocar uma taxa em cima, se eu não vou, quando que vai funcionar a parte de cobrança, né? Se essa cobrança vai ser mensal, vai ser semanal, quando que ela começa. E eu posso ir relacionando as informações, tá vendo? Se eu não tiver um projeto, eu posso criar um projeto do zero daqui, cria um projeto para essa cotação, porque eu ainda não tenho um projeto. Eu só estou criando parte de vendas, estou criando a cotação, e agora eu posso criar um projeto. Esse projeto ele pode ser ainda no modelo de planejamento, eu só estou fazendo a estimativa, não quer dizer que vai fechar necessariamente. Coloco ali uma estimativa de início de data, esforço planejado, custo planejado, se eu já tiver essas informações, despesas planejadas, isso tudo é estimativa, tá? Não tem problema. Depois a gente pode atualizar todas essas informações de forma muito simples. Tá? Então, essa parte de vendas, a gente vai criando uma cadeia. Vocês viram que a gente organizou para que a gente tivesse uma oportunidade, tivesse uma cotação, e agora a gente acabou de criar um projeto. A partir do projeto criado, aí sim a gente vai trabalhar dentro do Project for the Web para a gente controlar toda a parte de gestão daquele projeto, fazer todo o planejamento. É aqui onde a gente cria as informações do nosso projeto. A gente tem a estrutura do nosso projeto, a gente tem informações de uma forma geral, vocês vão ver que a gente pode criar indicadores, todos esses campos aqui eles podem ser personalizados, e a gente tem essa parte de tasks, que é onde a gente vai criar realmente a organização, e vocês vão ver que é Project for the Web isso aqui. É onde a gente vai criar toda a estrutura do nosso projeto. A gente vai criar desde lá a gente pode criar fases, a gente pode criar toda a estrutura de entregas e vai organizando isso aqui como um planejamento para esse meu projeto. Então eu coloco as tarefas, eu vou organizando a estrutura dessas tarefas, se vai ter dependência, se não vai, quem é o responsável, se vai ter, qual a duração, quando começa, quando termina, e a gente pode ir cadastrando essas informações e vai usando atalhos ali do teclado para a gente poder ir organizando a estrutura. Hoje ainda não tem uma forma da gente abrir esses projetos no Project Desktop, tá? Mas existe aí um grande desejo da comunidade de ter isso.
porque tem muita gente que ainda usa o Project Desktop nas empresas. Tá? Posso colocar colunas e organizar toda essa minha estrutura de grid, dar o assign ali para pessoas diferentes, e eu posso criar recursos genéricos se eu precisar. Então, se eu quiser estruturar recursos genéricos, eu posso. Tá? Eu vou correr aqui só para poder mostrar algumas das coisas. Colocar algumas durações aqui só para vocês poderem ver. E a estrutura eu crio todo o planejamento do meu projeto por aqui. Toda a estruturinha do meu projeto, eu planejo tudo por aqui. Organizo essa informação, vejo o timeline para poder ver se está de acordo, vejo o board, que é muito parecido com o Planner, como eu falei para vocês, acompanho toda a estrutura ali de buckets, posso criar novos buckets e organizar toda a minha estrutura de projeto dentro dessa estrutura tradicional, tá? Então, posso colocar alguns buckets aqui para vocês verem. E aí eu posso ir organizando e puxando esses cardzinhos dentro desses buckets e ele vai funcionar de uma forma muito tranquila, tá? E aí eu posso arrastar de forma bem tranquila um projeto de um bucket para o outro, que ele vai funcionar exatamente igual ao Planner, tá? Isso não é necessariamente integrado ao Planner, existem planos para isso, mas por enquanto é só uma estrutura de buckets interna aqui dentro do Project for Web e do Project Operations. E na visão de timeline é onde eu consigo acompanhar toda a timeline do meu projeto. Consigo relacionar, criar dependências entre elas. Então, se eu clicar e arrastar, eu crio dependências e ele vai mostrar já que uma tarefa depende da outra para poder terminar e por aí vai. Então, eu consigo organizar toda essa parte de agendamento e planejamento do meu projeto. Tá? Então, essas dependências vocês podem trabalhar, vocês vão ver que tudo isso vai, de alguma forma, impactar no projeto, então você consegue ver, se eu mudar uma data de uma tarefa, qual o impacto dela no meu projeto? O que vai acontecer com esse meu projeto? Tá? Então, vocês podem acompanhar toda essa estrutura. Legal? Então, passando rapidinho aqui para vocês, só verem essa parte de recursos, que é uma parte bem interessante, é que a parte de recursos a gente consegue trabalhar para que a gente tenha um board de recursos e eu consiga ver esses meus recursos trabalhando de uma forma unificada. Eu consigo acompanhar esses meus recursos e toda aquela solicitação que eu falei para vocês. Então, eu posso pedir por um pedreiro para construir, para fazer as paredes do quarto de uma casa num determinado período. E eu solicito e eu olho, o gerente de recursos, ele vai ser responsável por olhar aqui as alocações das pessoas, para poder saber se as pessoas estão alocadas ou não, por quanto tempo, até quando, quais os skills delas, e eu consigo ver todas as solicitações que foram feitas. Então, aqui embaixo eu tenho todas as solicitações. Então, se eu pedisse, de repente, uma pessoa por 280 horas para construir o quarto, eu queria saber qual é essa pessoa. Ele vai procurar isso em todos os recursos, ele vai procurar isso para quais roles ou quais skills eu preciso, qual é o tipo de pessoa que eu quero, quais são os recursos que essa pessoa precisa ter para poder executar aquela atividade. E aí eu consigo filtrar essas informações dentro desse carinha que é chamado Schedule Board, que é o board de agendamento, para a gente poder organizar e alocar a pessoa que a gente quer para aquele meu projeto. Tá? Então, é uma forma da gente organizar melhor os nossos recursos. Legal? Bom, com essa parte de recursos, a gente já tem uma visão muito melhor do nosso projeto. E aí a gente tem a parte de apontamento de horas, que eu posso ir aqui dentro do meu Project Operations e eu posso apontar horas dentro do meu projeto e depois mandar para aprovação ou rejeição, solicitar a aprovação de horas desse projeto. E a partir dessa aprovação, dessa solicitação, eu gero toda a parte de invoice que eu falei para vocês. Então eu posso solicitar tanto tempo quanto também despesas, posso mandar para uma aprovação, o gerente do projeto ele vai ser responsável por aprovar, por revisar isso aí, aprovar, e a partir dessa aprovação que foi feita, a gente consegue gerar invoice. Então, eu consigo, por período, ir apontando horas ou apontando despesas, criando despesas e apontando de uma forma muito simples, e eu consigo ir acompanhando isso para poder gerar meu apontamento. E eu consigo ver dentro do meu projeto tudo aquilo que aconteceu. Eu consigo ver se o meu projeto em forma de tracking, eu consigo ver se aquilo que foi apontado era aquilo que estava planejado. Então, o meu esforço foi planejado. Quanto que ainda falta para eu terminar aquele meu projeto? Então, eu completei 20 horas ali do meu projeto, 13% está completo, mas ainda tem 173 horas para eu terminar. E o custo disso também, o que é muito legal, porque a gente consegue acompanhar a parte financeira. E aí, por último, se a gente precisar
fazer a parte de invoice, se a gente tiver integração, a gente consegue gerar uma invoice a partir disso aí. A gente cria uma invoice a partir das horas que foram solicitadas e eu mando essa invoice, esse faturamento para o meu cliente. E aí eu acompanho tudo isso. Qual que é o faturamento? Está relacionado a qual contrato, a qual projeto? Então é uma forma da gente acompanhar toda a estrutura do nosso projeto. Então, quando a gente está falando de gestão de projetos em si, claro, a gente pensa muito na estrutura da entrega daquele projeto, mas a gente está falando de muito mais do que isso, tá? Aqui a gente está falando de como que a gente organiza o ciclo de vida do projeto, desde a venda até essa parte do financeiro, que é a parte final. Então, aqui vocês já estão vendo o Finance and Operations, que é outra ferramenta do Dynamics, que é onde a gente consegue acompanhar toda a parte de faturamento. Então, a integração entre eles ela é muito importante, ela é muito interessante, que a gente consegue criar muita estrutura. Mas, como eu falei para vocês, não vou usar o Finance and Operations, não tem problema. A gente pode trabalhar só com a parte de gestão de projetos dentro do Project for the Web ali, que vai funcionar tão bem quanto. Legal? Bom, beleza, Douglas. Já vi tudo isso aí, mas eu quero começar. O que eu faço? Então, eu vou deixar esses dois links para vocês. O Docs da Microsoft, do Project Operations. Deixa eu até abrir ele numa aba aqui para vocês verem. Existe uma documentação bem legal do Project Operations já. Tá? Existe um treinamento do Learn também, que é do Project Operations, falando exatamente como funciona, de uma forma geral. Então, eu vou deixar esse link dessa documentação. E também eu vou deixar esse link de trial, que é um link onde você consegue solicitar alguns trials para você testar. Então, você pode criar trial para você trabalhar com esses diferentes cenários do Project Operations. Quero estudar, Douglas. Cria lá um trial do Project Operations e vocês vão conseguir trabalhar. Se vocês quiserem fazer só do Project for the Web, também tem, tá? Eu não tenho o link aqui, mas depois eu deixo na hora que a gente for compartilhar o conteúdo com vocês. A gente também pode liberar isso. Mas, basicamente, se você quiser começar a trabalhar, quiser começar a se interessar por isso, é uma ferramenta nova, mas que tem muito, muito mercado, principalmente fora do país, tá? No Brasil, o Project Operations, eu acho particularmente que vai demorar um pouco para chegar. O Project for the Web ainda está demorando para chegar, tem pouquíssimas empresas que estão usando, mas é uma tendência, a Microsoft está evoluindo nesse caminho aqui. Isso aqui que eu falei para vocês é o que a Microsoft está investindo. Ela está investindo na integração do Planner, do Teams, com essas ferramentas justamente para poder fazer com que as empresas usem essas ferramentas aqui. E vai ser o futuro. Então, quanto antes você se ambientar disso, tudo aquilo que eu falei, melhor. Isso está dentro da Power Platform. Então, tudo que vocês já estão aprendendo de Power Platform se integra aqui. Você pode trabalhar daqui mesmo. Então, a gente tem muito potencial para trabalhar. Legal? Então, se eu quiser começar, fica esses dois links para vocês pegarem e começarem a trabalhar a partir disso. Procurem, porque é uma informação legal. Pouquíssima gente trabalhando, pouquíssima gente especializada nisso, principalmente lá fora, então muita vaga aberta para trabalhar com isso. Beleza? Bom, pessoal, eu sei que eu tive que correr um pouquinho aqui, mas era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Mais tendência do que necessariamente aplicação prática, mas vale muito a pena vocês investigarem, se você é gerente de projetos, vale muito a pena você investigar as ferramentas, principalmente o Project for the Web, para ver como ela pode se encaixar na sua organização. E o Project Operations é para ficar ali de canto de olho, porque a tendência da Microsoft é um investimento muito absurdo nessas plataformas. Então, a Microsoft quer colocar o Dynamics de uma forma geral nas empresas e ela está investindo muito para que a integração seja cada vez melhor. Tá? Então, é isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta, mas se não tiver, depois vocês podem deixar nos comentários. Se quiser me adicionar nas redes sociais, se fizer uma pergunta, Douglas, onde que eu acho mais conteúdo, mais informação sobre isso, podem me mandar, que eu estou à disposição para a gente discutir. É sempre muito bom discutir sobre esses assuntos. Tá, a Eliane teve uma pergunta aqui, Douglas, se a gente pode compartilhar esses links aqui no chat. Acho que se você puder colocar aqui no chat para mim, eu já coloco como anúncio aqui, publico e coloco aqui para as pessoas conseguirem acessar. Coloco. Primeiro e o segundo. Perfeito. E é muito novo, aqui, gente. Então, tipo assim, o quanto antes vocês pegarem isso aqui, sinceramente, lá fora tem mercado pra caramba. Né? De verdade. Então, quanto antes vocês se atentarem com essas ferramentas, principalmente para o Project for the Web, que deve bater forte aqui no Brasil,
logo, melhor. Sim. Fechado. Acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui, só justamente a Eliane que estava querendo saber sobre os links. Ela já disse que já usa o Planner, o Teams e o Forms. Legal, muito bom, Eliane. É a ideia mesmo. Está caminhando para isso, né, Douglas? E é isso, mais algum comentário, algum ponto, Douglas? Não, só agradecer mesmo o tempo de vocês, a oportunidade da organização aí, por poder participar e compartilhar um pouco de conteúdo, e espero que tenha sido proveitoso. E é isso, pessoal. Se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição sempre. Perfeito. A todos os nossos assistentes, muito obrigado. Convidamos vocês aqui na nossa sessão a participar, continuar participando do nosso evento. Aqui a seguir tem um tema Casos de Sucesso com o Microsoft Power Platform, com o Alisson Scalco. Eu estou compartilhando o link aqui com o anúncio, então se vocês quiserem ver o outro tema, o próximo tema, agora das 9 que está começando, está o link aqui compartilhado, pulem para lá. Obrigado, pessoal. Obrigado, Douglas, pelo tempo. Grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.